A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Meus irmãos, hoje eu quero trazer uma abordagem e uma reflexão sobre a escolha do apóstolo Matias pelos apóstolos após a ascensão de Jesus aos céus. É importante trazer essa abordagem antes da escolha propriamente dita do discípulo Matias para apóstolo Matias, sinalizando que Jesus, quando ressuscitou, ele ficou aqui conosco na terra por volta de 40 dias, até ocorrer a ascensão dele, ele subir aos céus. E todos os apóstolos de Jesus testemunharam isso. E antes de ele subir aos céus, a Bíblia fala que Jesus ficou ali com eles, passando orientações, conversando, continuando a fazer um discipulado dos seus discípulos antes de ascender ao Pai. E aqui já gera uma primeira pergunta. Se Jesus ficou com os apóstolos 40 dias, dando orientações, respondendo a perguntas, por que não houve a escolha de um apóstolo, o próprio Matias, por Jesus para recompor a composição dos 12? Visto que a escolha dos apóstolos foi uma seleção no meio de uma multidão, porque existia a multidão, existiam os discípulos, e dali foi feita uma triagem da escolha dos 12. Mas Jesus não tomava nenhuma decisão sem antes consultar o Pai. Ou seja, ele orava e a partir da oração ele tinha uma decisão. Após a ascensão de Jesus aos céus, os discípulos voltaram para Jerusalém. Nesse local onde eles estavam hospedados, havia em torno de 120 pessoas naquele lugar. Para ratificar a sua decisão de escolher uma pessoa para substituir Judas, Pedro trouxe uma abordagem sinalizando uma passagem de Salmos, onde fala que fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Ou seja, ele trouxe uma abordagem sinalizando que uma vaga deixada por alguém tem que ser ocupada por outra pessoa. E a partir dali foi escolhido 2 nomes: José, também chamado de Barsabás, e também conhecido como Justo, e Matias. E oraram, pedindo direção a Deus, a melhor forma de escolher o novo apóstolo. E após a oração, lançaram sorte, ou seja, lançaram uma forma de a sorte escolher que seria a pessoa escolhida. E aí surge a segunda pergunta. Para quem não fez ou faz o estudo da Bíblia, você fica se perguntando: como assim sorte? Apostar, lançar sorte é algo de Deus? É algo que é correto realizar? Sim, irmãos, calma. Eu vou explicar essa passagem da sorte. Existia um costume, um hábito entre os judeus de lançar sorte para tomar algumas decisões. E o que foi feito pelos apóstolos não foi errado, foi uma tradição. Outro ponto importante a ser refletido é que os apóstolos tinham sim a autoridade constituída por Deus, ou seja, por Jesus, para tomar decisões. E essa decisão dos apóstolos ocorreu antes do Pentecostes, ou seja,
antes de eles receberem o batismo com o Espírito Santo. E eles, de uma certa forma, na perspectiva humana, tomaram uma decisão correta para blindar o fechamento do ciclo de 12, que significa, pela tradição judaica, a representação das 12 tribos de Israel. E olha o que interessante, o que aconteceu na escolha dos apóstolos. Em Mateus 10, quando Jesus fez a escolha dos apóstolos e algumas recomendações importantes a respeito de como se comportar no seu ministério. Em Mateus capítulo 10, no versos 5 e 6, Jesus passa a seguinte orientação para os seus apóstolos: não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, a prioridade era levar as boas novas para toda a casa de Israel, para depois alcançar os gentios. Jesus em nenhum momento falou que não poderia falar com os gentios ou falar com os samaritanos. Ele sinalizou para os apóstolos que a prioridade era buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso, meus irmãos, houve um certo estranhismo dos apóstolos quando Jesus falou com a mulher samaritana e com alguns gentios na sua caminhada ministerial. Desta forma, meus irmãos, podemos deduzir ou concluir que a escolha do apóstolo Matias foi ortogada pelos homens, pelos apóstolos, que tinham a autoridade de fazer essa escolha, mas existia no mundo espiritual já um planejamento da substituição desse apóstolo para alcançar os gentios. Como diz 1 Coríntios 1, 25, fala que porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E o próprio Jesus, após ter ascendido aos céus, ele escolheu um homem. E esse homem que era perseguidor, matador de crente, ou seja, era uma pessoa temida no meio cristão e implacável na execução da ordem recebida dos seus superiores. E este homem, conhecido como Saulo de Tarso, ele foi alcançado pelo próprio Jesus e se transformou no grande missionário da divulgação do Evangelho para os gentios. Ou seja, Paulo ele foi o apóstolo escolhido pelo próprio Jesus após a sua ascensão, e Matias foi a escolha dos apóstolos na autoridade que eles tiveram, constituída por Deus para ligar ou desligar as ações aos céus. Bom, irmãos, chegamos ao fim dessa reflexão. Espero que esse pequeno estudo tenha trazido para a sua vida espiritual crescimento do Evangelho e vontade de se aprofundar ainda mais nessa reflexão da escolha do apóstolo Matias e, consecutivamente, na escolha do apóstolo Paulo pelo próprio Jesus. Você chegou até o final, quero te agradecer por acompanhar essa palavra. Divulgue para seus amigos, para seus familiares, para que eles também possam ter a oportunidade de ouvir a mensagem. Deixe aqui nos comentários o que essa palavra falou com você e o que faltou na sua perspectiva nesse pequeno estudo.
Um forte abraço e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco.